Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem mais. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, olhando, contemplando, meditando este trecho do Evangelho, em primeiro lugar, nós percebemos o extraordinário de Deus. E aqui já fica evidenciado algo que nós cremos, né? A ação dos anjos. Cada um de nós tem um anjo da guarda e existe 9 coros celestes que servem a Deus. Então nós vemos aqui a ação do anjo que apareceu em sonho para José. Então a primeira lição: recorramos sempre ao auxílio, à proteção do nosso anjo da guarda. Não esqueçamos de fazer isso todos os dias. Ter o nosso anjo da guarda como um amigo, como alguém íntimo, ao qual eu dou bom dia, ao qual eu ofereço as minhas atividades e peço o auxílio e o socorro dele, porque os anjos são executores da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. Se você olhar todas as Sagradas Escrituras, quando Deus queria realizar alguma coisa, enviava um anjo. É por isso que, inclusive, os personagens bíblicos, quando se deparam com um anjo, ficam tremendo de medo porque viram Deus, ou seja, porque o anjo é o executor da vontade de Deus. Então nós temos um grande auxílio e às vezes nós desprezamos, nós esquecemos de usar desse auxílio espiritual para combater o mal, inclusive. Os anjos. Uma segunda lição aqui, vemos que José, o mundo espiritual, a ação espiritual em José acontece durante o sono, quando ali Deus se comunica com ele através do anjo, no sonho. Agora, isso não significa que todo sonho que você tiver agora é uma revelação de Deus. A gente começa a pegar a gente por aí com caraminhola na cabeça, com um monte de ideia maluca, achando que Deus me falou porque eu sonhei. Ou então sonhei com alguém morto e então a alma da pessoa está pedindo oração. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só um sonho. Nós dormimos, mas o nosso subconsciente, o nosso cérebro, ele não para, ele está ali funcionando. E às vezes o acúmulo de preocupações, de estresse, de situações, eles vêm à tona no sonho. Ou coisas que estão lá adormecidas no nosso interior, preocupações ou alguma coisa que marcou, acaba vindo à tona. Então não é revelação de Deus coisíssima nenhuma. Então tomamos cuidado para não achar que tudo que eu sonho é Deus me falando. No caso aqui de São José,
Estava mais do que comprovado que era uma revelação divina. Mas tomemos cuidado para não nos tornarmos pessoas fanáticas que vivem querendo interpretar sonho por aí. É melhor que você comece a interpretar a sua vida bem acordado. Porque se você começar a se preocupar com os sonhos, você vai viver mal quando estiver acordado. Uma outra interpretação desse evangelho é nós percebermos em São José esse homem que representa a figura de toda a pessoa aberta à ação de Deus. Ele está atento àquilo que Deus fala, àquilo que Deus inspira, e ele não hesita em acolher e imediatamente mudar os planos dele, porque ele encontra a verdade de Deus e ali ele muda o que ele estava pensando. Ele muda o que ele tinha planejado, ele vai para um outro rumo. Falei, como é que você chegou a essa conclusão? Ora, ele não estava pensando em abandonar Maria em segredo, porque ele não tinha entendido como é que Deus tinha agido ali para gerar na ação do Espírito no ventre da Virgem Maria Jesus. E como ele não compreendeu e não queria o mal da Virgem Maria, ele ia abandoná-la em segredo. E aí, num sonho, o anjo fala, revela, explica, mostra a ação de Deus, ele compreende, imediatamente ele muda de ideia. Aqui, do mesmo jeito, ele estava ali, sossegado, instalado já em Belém. E, de repente, o anjo aparece e diz, olha, vão querer matar o menino, sai daí, foge. E você imagina que não é uma coisa... Você imagina você acordar no meio da noite, acho que de madrugada, e dizer, a gente tem que ir embora. E cutuca ali Maria, vamos embora. E Maria também entender isso. Não, o anjo me falou, vamos embora. E arrumar as coisas, arrumar o que dá para arrumar. E sair no meio da noite fugindo para o Egito. Primeiro que isso aqui já é um negócio assim complicadíssimo. É sofrimento, é dificuldade, é esforço. E ao mesmo tempo você vê uma pessoa dócil àquilo que Deus inspira, aquilo que Deus orienta. Ele não disse assim para o anjo, não, mas peraí, eu quero dormir mais um pouquinho. Não, dá para ser amanhã, não. Por que tu já vem me incomodar agora? Ele poderia colocar 1001 obstáculos. Mas não. Então, José nos ensina, e claro, aqui também, por tabela, por consequência, a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria poderia dizer assim, mas homem, tu tá doido, né? O negócio de sonho aí com o anjo dizendo que é pra gente fugir, agora me acorda no meio da madrugada e arruma as coisas que nós vamos embora? Ela poderia questionar ele. Mas ela não questionou. Ela acreditou na revelação, porque ela mesma já estava tendo o fruto dessa revelação sendo gerado no seu ventre. Ela mesma teve um encontro pessoal com esse anjo que veio agir em nome de Deus. Então, nós vemos nessa Sagrada Família uma docilidade à ação de Deus. Isso significa que eu e você precisamos ser dóceis à verdade de Deus. No sentido de que verdade conhecida, verdade obedecida. E onde é que está essa verdade? No Evangelho. Onde é que está essa verdade? Na doutrina da igreja, nos ensinamentos, na tradição da igreja, nos mandamentos. Então, se eu creio que ali está a verdade que ilumina a minha vida, que me conduz, que me orienta, que é para eu repensar as minhas atitudes, eu vou levar a sério aquela verdade contida na doutrina, nos mandamentos, nos ensinamentos, na tradição,
na própria palavra de Deus. Então, somos convidados a sermos sensíveis, atentos e pessoas que, mediante a verdade proclamada, acolhem essa verdade, não querem distorcer, não ficam com muitos questionamentos, com aquela história de não, cada um tem a sua verdade, ou então ficam relativizando os valores, ou ficam buscando aquilo que lhe convém, aquilo que lhe agrada, ou então uma fé do meu jeito, fazendo de Deus apenas um instrumento para eu atingir os meus gostos, vontades e caprichos, meus projetos e meus interesses, aquilo que mais me agrada e me convém. Não. Maria e José não estão nessa dimensão. Verdade conhecida é verdade obedecida. Eles creem nessa verdade e se deixam conduzir por ela. E mudam de rumo, literalmente, no concreto da vida. Não estamos falando aqui de teoria. O anjo revelou, ele acreditou que era a ação de Deus, ele percebeu que ali havia a vontade de Deus e também um aviso, e imediatamente obedeceram. E isso lhes rendeu segurança. Rendeu segurança para o menino Jesus. Ou seja, rendeu frutos de proteção. Portanto, é importante que nós tenhamos esse exemplo de docilidade da Virgem Maria e de São José diante da verdade de Deus. E aí eu preciso me questionar. Quando a verdade de Deus é dita para mim, qual é a minha postura? Eu ignoro, eu faço vista grossa, ou então eu me entusiasmo, mas depois eu deixo de mão, ou então eu acho que é besteira, não é para mim, é para os outros. Ah, se o fulano tivesse aqui, viu, Frei? Ah, se ele tivesse ouvindo isso. Mas e eu? É por fulano também. Mas também, primeiro, é para mim. Quando Deus fala para amar ao invés de odiar. Quando Deus fala para perdoar ao invés da falta de perdão. Quando Deus fala para sermos humildes ao invés de orgulhosos. Quando Deus fala para partilhar ao invés de acumular. Quando Deus fala para defender a verdade e fugir da mentira. Então, essas são as verdades e ensinamentos de Deus, valores que eu preciso ser dócil a eles. Você veja, são coisas concretas. Eu não gosto muito de pregação ou de meditação que fica falando coisas teóricas, muito abstratas, muito nas nuvens e muito idealizadas, que depois na prática, do dia a dia, não rende nada. É um bando de palavras jogadas ao vento. Não fica uma. Então, quando eu falo de verdade conhecida, verdade obedecida, nós estamos falando de amor, de sacrifício, de renúncia, de perdão, de diálogo, de paciência, de compreensão. Estamos falando de uma vivência da fé, que inclusive nos capacita, nos coloca em comunhão com Deus e faz a graça de Deus realizar em nós. A graça de Deus realizar, ter frutos em nós. Assim como na vida de José e de Maria com o menino Jesus. Agora vamos fazer o contraponto. Rei Herodes. Herodes sabia da profecia, mas não levou a profecia a sério. Os magos passaram lá lembrando a profecia, mas ele estava tão cego com o poder, com seus interesses,
com seus gostos, com seus caprichos, com as suas vontades, com seus desejos, nos seus esquemas, fechado em si mesmo, egoísta, que foi incapaz de deixar a verdade do menino Jesus, do rei que ia nascer, encher o coração dele de esperança para que ele também se convertesse. Muito pelo contrário, enxergou na verdade de Deus uma ameaça. Enxergou na verdade de Deus algo que o agredia. Enxergou na verdade de Deus algo que o incomodou. E às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes quando a gente diz a verdade de Deus, como incomoda. Pessoas que não aceitam, que se fecham no seu ponto de vista, que se fecham no seu orgulho, no seu egoísmo, e que ainda se irritam porque você falou a verdade de Deus. E hoje em dia, se vacilar, ainda dá processo. Ou então, que ficam com sangue no olho, porque a verdade é dita, eu quero do meu jeito, mas a verdade de Deus me ensina que é para ser diferente, e eu não aceito de jeito nenhum. Então eu passo a combater. Passo a combater quem proclamou essa verdade, passo a combater a própria igreja, passo a combater dentro da comunidade, passo a combater padre, freira, quer dizer, eu passo a tornar os outros vilões, porque eu não tive os meus desejos, os meus caprichos, as minhas vontades satisfeitas. Então é a postura de Herodes. Um total fechamento para a ação de Deus. Um total fechamento para a vontade de Deus. E um fechamento que o leva a olhar só para si mesmo, que é o problema também de homens e mulheres hoje. Isso até piorou hoje. Uma fé intimista demais, uma fé voltada para o meu eu demais, que eu, na verdade, quero religião, comunidade, igreja, padre, freira, coordenador, coordenadora, aos meus pés. Se não fizer do meu jeito, eu faço briga. Eu me revolto, eu falo mal, eu fofoco, eu faço intriga, eu vou perseguir, ou então eu não piso mais lá. Postura de Herodes, fechado em si, fechado nos seus esquemas. E quando nós estamos fechados nos nossos esquemas, não deixamos a verdade de Deus agir em nós, não aceitamos essa verdade, a gente acaba fazendo besteira. A coisa acaba ficando pior. Foi o que Herodes mandou matar as crianças a partir de 2 anos de idade. Vocês imaginem o horror que foi, o morticínio que foi matar essa quantidade. Olha, e olha que hoje já que as pessoas têm menos filhos, já seria uma calamidade. Você imagina você entrar numa região que as pessoas tinham muitos filhos e matar um monte de criança a partir de 2 anos de idade. Eu acredito que as ruas da cidade ficaram cheias de cadáveres de criança, arrancadas de dentro das casas e mortas lá fora pelos soldados de Herodes. Então, quando eu me fecho no meu eu, no meu interesse, no meu querer, nas minhas vontades, nos meus caprichos, nos meus desejos, no meu egoísmo, e quando eu não aceito a verdade de Deus e quero fazer a minha verdade, eu quero ser o centro, eu acabo prejudicando as outras pessoas. Eu acabo fazendo mal para as outras pessoas. Eu faço mal na família, eu faço mal no trabalho, eu faço mal na comunidade, eu faço mal na pastoral, eu faço mal aonde quer que eu esteja. Então é importante que nós, diante dessa verdade do Evangelho, possamos
como que orar e vigiar no sentido de não deixar o veneno de Herodes, ou como diria Jesus, o fermento dele crescer em nós. Fermento do ódio, fermento da mágoa, do ressentimento, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da autossuficiência, da prepotência, da falta de perdão, do querer as coisas do seu jeito, não deixar esse fermento crescer em nós. Porque quando isso cresce dentro de nós, o estrago é grande ao nosso redor. Deforma a pessoa que deixa isso crescer e afeta todas as pessoas ao seu lado de uma maneira negativa. Causa sofrimento, dor, conflitos e, de certa forma, uma certa morte. Não uma morte física, mas uma morte porque mata o outro ao, infelizmente, passar por cima das pessoas. Por isso, tomemos cuidado com o fermento de Herodes. Deixemos o exemplo de José nos inspirar, abertos à graça de Deus, capazes de mudar de opinião, de mudar de ideia, de mudar de planos, de repensar a vida a partir da verdade de Deus conhecida. Que a verdade de Deus nos conduza, que a verdade de Deus nos inspire e que nós tenhamos um coração simples e humilde como o de Maria e de José para deixar essa verdade renovar as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dirijamos a Deus as nossas preces.